E aí, galera, tudo bem? Tô aqui com o Braz Anastácio da Silva, Bom dia, pessoal. de Mogi das Cruzes. Acho que todo mundo conhece, né? Não tem uma pessoa que mexa com curió que não conhece o Braz. E aí, Braz, mexe com pássaro? Não vou nem perguntar se é só curió. Desde quando? Eu comecei com pássaro desde moleque, de uns 8, 9 anos, porque eu morava lá em Minas e meu tio, não era meu pai não mexia. Eu tinha um tio que gostava muito de passarinho. E eu aprendi a gostar de passarinho com ele. Aquele tempo era tudo diferente, né? Não tinha... Então, tu é mineiro, né? Tu veio de que lugar de Minas? Eu sou de Guaraciaba, Minas Gerais. Guaraciaba, perto de Viçosa, perto de Ponte Nova, entendeu? E meu tio gostava muito de azulão, pintacilgo, canário da terra, ele tinha de tudo. Aquele tempo o trinca-ferro, quase que ninguém ligava para o trinca-ferro. Quase não mexia. Não, o trinca-ferro veio depois. E aí eu aprendi com ele, eu ia caçar pintacilgo com ele. Naquele tempo era tudo liberado, né? Tempo do IBDF ainda. Assim, tem tempo, né, Braz? Não tinha nem IBAMA. Eu comecei a criar, eu tenho relação guardada aí, do tempo do IBDF, que você tinha a sua relação escrito matriz sem anel. Ué? Matriz sem anel. Aí depois o IBDF arrumou a anilha aberta, que ela vinha aberta, você colocava e fechava. Aí na relação vinha matriz com anilha aberta. Aí depois entrou o IBAMA, aí veio a anilha fechada, e eles foram acabando, acabou com a anilha aberta, acabou com... E aí tu virou comercial, criador comercial, em que ano? Eu virei criador comercial, fui um dos primeiros, 99 para 2000. Quando liberou. 99 para 2000. Quando liberou. Inclusive, pouca gente sabe disso, mas eu fui um dos caras que mais brigou para abrir o criador comercial. Até hoje é muito difícil, né? Imagina naquela época, né? Naquela época eu fui o que lutei, eu falava lá no IBAMA, pô, nós temos que ter uma atividade, nós temos que ter uma profissão, nós temos que ser reconhecido. Entendi. E paga imposto pra caramba o criador comercial. Paga. Aí eles liberaram o criador comercial no tempo da Luiz Pacino, do Isaí Alves. Eu acho que nós somos os primeiros, Isaí Alves, Luiz Pacino, Marcelo Piscinini, entendeu? Essa turma aí que... Aqui o José Garoni, tu conhece o José Garoni? Eu conheci. José Garoni também é muito antigo, né? José Garoni acho que faleceu. Já faleceu. Quando eu conheci ele, coisa de uns 20 anos atrás, já tinha 86 anos. Então, ele é antigo, eu conheci muito ele, o seu Dário. O seu Dário Rovelli, né? O Dário Rovelli, ele criava 30, 40 filhotes na época, ele não era conhecido não. Eu buscava todos os filhotes dele e levava pro rio. Levava pro rio? Quantos filhos do Matuto eu tive, do Xodó, do Andorinha, tinha um coroa chamado Andorinha, que veio de... Esqueci o nome do lugar agora. Chamava Andorinha. Esse passarinho era pai do Taboão, que foi um baita coroa. Esse Andorinha dava filhote bom. Quantos filhotes do Andorinha que eu trouxe, do Matuto, do Xodó, tinha mais uns outros coroa lá. Bom. Tu ia pro Rio quase todo final de semana, né, Braz? Saía daqui que horas para ir para lá? Na época de agosto, começava a cantar os passarinhos, eu saía daqui, a maior parte das vezes, saía daqui 3 horas da manhã. Aí eu ia para a Praça Vanhagem, vendia muito passarinho da Praça Vanhagem, que ele está falando, é um encontro de passarinheiro que tem lá no Rio de Janeiro, muito famoso, né? Eu nem sei se tem ainda. Tem, mas é muito pouca gente. Diminuiu muito. Pouca gente, diminuiu. Diminuiu muito. A polícia batia lá de vez em quando. Como era tudo com nota que fiscal. Tinha clandestino lá, tinha gente clandestina. Tinha clandestino, mas a gente que ia com nota fiscal, não tinha problema. Não tinha problema não, eles não mexiam com a gente não. Você chegava, você estava com a documentação tudo ali, nunca tive problema. Nunca tive problema com transporte, parava no caminho, sempre levava tudo certinho. A turma fala de guia de transporte, que é o GTA, né? Esse GTA ele é obrigatório faz tempo. Já tem tempo. Tem que ter o GTA. É que começaram a exigir agora. Ele já era obrigatório e os caras não pediam. Se transportar, ninguém pedia. Depois, o meio ambiente que pegou pesado nesse negócio de GTA. Acho que o Ministério da Agricultura agora, que está mais ativo. Né? Agora está unido, né? Eles são interligados, a secretaria. Agora é interligado. O que o IBAMA faz, a Secretaria da Agricultura sabe. Então agora, mas isso sempre foi obrigatório. Eu pegava a guia de transporte naquela época. E eu lembro que hoje, aqui não tem jeito de você tirar. Você tem que tirar o GTA na Secretaria da Agricultura. Mas aqui tinha o veterinário que ele ficava com o talão. Eu lembro disso. Eu pegava o GTA sábado, pegava domingo, só ligava para o veterinário e ia lá. Ele emitia lá na hora. Ele emitia lá. Até hoje existe isso.
eles fazem um curso lá em Campinas, participa de um curso lá em Campinas, qualquer veterinário que quiser emitir o GTA Pode. do consultório dele, ele pode. Só que a maioria não quer. Aqui mesmo, já teve em Campinas, eu avisei para vários veterinários, eles não quiseram. Porque não interessa, que é muito pouco movimento. Entendi. Entendeu? Então, mas eu viajei uns 20 anos para o Rio de Janeiro. Agora, no auge da tua criação, da reprodução, com criador comercial, quantas aves você tinha no total? Em 2003, é aquilo que eu falei para você, eu tinha 1.187 no meu relatório. Foi a época que eu tive um problema com a buba. Com a buba, né? E quantos filhotes você criava? Teve um ano que eu criei 626, foi o ano 626. Foi o ano que eu criei mais, entendeu? Bastante, E na média, eu criava mais de 300, 400, toda a temporada a média. Aí eu fui diminuindo, fui apertando as despesas. Muita gente criando também, né? Muita gente criando. Na época que eu tinha 1.186 coroas, eu tinha 4 funcionários, entendeu? Muita coisa, muito serviço, né? Era muito serviço, muita dor de cabeça. Eu levantava 3 horas da manhã todo dia. Todo dia, 3 horas da manhã. E você falou que teve um problema sério, né? Qual é o nome? Buba? Boba aviária. Boba aviária? Boba aviária. É o que é isso, Brad? É aqueles caroços. Tipo uma verruga? Tipo uma verruga. Às vezes ela sai no pé, ela sai muito em local que não tem pena. Então ela sai na beirinha do olho ali onde não tem pena, muita pena. Ela dá no pé, às vezes na ponta da asa ali. E é facinho de curar ela quando ela dá o caroço, e o passarinho às vezes não tá triste nem nada, e dá o caroço. É só você pegar o tuia, avícola. Eu conheço tuia. O mais fácil, você pode pôr na água, uma média de 10 gotas em 50 ml de água. Ele fica muito forte porque ele tem álcool. Tem passarinho que não bebe. Aí você tem que pôr um adoçantezinho ou colocar só 5 gotas. Quando ele não bebe, você coloca 5. Mas o correto é pegar na mão e passar um algodãozinho, um cotonete, né? Forçar o algodãozinho para poder dar uma feridinha ali para o medicamento entrar na corrente sanguínea. Ele entra na corrente sanguínea ali e depois aquela pelota que está ali sai um carnegão dali de dentro. Caramba! Ele sai uma pelota inteira. Aí depois seca e o passarinho fica normal. Agora o problema é quando ela dá interna. E aí tu perdeu quantos passarinhos? Eu perdi muito passarinho, não tem nem base. Não tem nem base. É bastante. Foi doído. De levantar de manhã e ter aquele problema ali, você conviver com aquilo. Se você não tiver controle, você infarta. Isso. E o que você, de referência, de passarinho que você criou até hoje, e mesmo que você não criou, quais foram os pássaros de muita referência sua? Tem aqueles curió que às vezes foi referência, foi bom, igual jogador de futebol, né? Ele foi bom, mas ele não foi divulgado, ele não conseguiu pegar um mantenedor bom, ele foi para o lugar errado, e aí ele não pegou nome. Eu tenho vários assim. Eu tenho 2 que eu vendi para o Maranhão. O Andorinha era do Maranhão, o Andorinha do Soldado. Eu tenho 2 que eu vendi para o Maranhão, que era o Revelação e o outro era o Coringa. 2 passarinhos excelentes. De muita repetição pela época? Era muita repetição? Era bem repetidor e tinha uma qualidade excelente. Depois teve um que eu vendi para o Bebeto, que para mim aquele foi um dos curió, cantou com 64 dias. Com 64 dias ele dava de 5 a 10 samaritá. E eu levei ele na paeja do Lua, com 74 dias, coloquei em cima da mesa, ele enfiou 9, 12 samaritá em cima da mesa, limpinho, sem errar nada. O Edilson está aí, vivição, é testemunha, e eu não queria largar ele, eu nem queria divulgar muito. O Edilson ligou pro Bebeto, falou do passarinho, o Bebeto catou o avião lá, ligou para mim do aeroporto. Eu tô indo aí ver o passarinho. Eu mandei meu filho buscar no aeroporto, lá no Ibirapuera. Meu filho foi lá, buscou ele chegou aqui às 5 horas da tarde. Falei, tomara que não canta. Tomara que não canta. Depois eu puxei, ele cantou e o Bebeto levou embora. Foi para boas mãos, mas infelizmente ele pegou, sabe aquele cagacebo que eles falam, aquele passarinho pequenininho, amarelinho? Lá no Bebeto tinha bastante. Na entrada de cano, cebite. Na entrada de cano ele pegou aquilo ali. Aí depois eu queria pegar do Bebeto para criar com ele.
Aí não deu certo, aí o Bebeto acabou largando ele para um cara de São Paulo, que eu não sei quem, ainda não sei que fim deu. Foi um craque. Com 64 dias dava show. Pra você ter uma ideia, o Bebeto levou ele com 85 dias. Novo demais, né? Com 85 dias. Eu era criador comercial na época já. E depois, o que marcou, que ficou aí, que está em evidência, que está aí no YouTube, Mistura Fina. Esse aí é bem famoso, esse Curió, né? Mistura Fina tem uma cantada dele no YouTube de 42 Samaritá sem errar nada. Já ouvi falar bastante Tem muito Curió. repetidor aí, mas com aquela perfeição dele, eu acho que deve ter poucos cantando. 42 Samaritá sem errar. Isso aí tem dele. Aí, o Buguinho Júnior. Buguinho Júnior, até o Ednei gravou o CD dele. Eu tenho o CD dele aí. O Ednei ganhou bastante torneio com Ganhou ele, né? bastante. O Buguinho Júnior não foi campeão por azar, por falta de sorte. Sempre acontecia alguma coisa, né? A gente não vai entrar em detalhes. É difícil, né, também, o passarinho cantar, é aquilo que a gente estava falando aqui. Passarinho pode ser uma máquina, mas se não apresentar bem, não adianta, né, Brian? Mas ele chegava a apresentar bem e não ganhava. Teve um torneio que ele não ganhou porque faltou uma batida de praia para ele ir para repetição. Ele deu uma batida no final, ele tinha que dar duas. Ele deu só uma. Então, não foi considerado com repetição aquela cantada. Ele ia ganhar o torneio com duas cantadas com repetição. Você vê o que era o Curió. O Curió é diferenciado. Eu lembro, eu cheguei a assistir o passarinho. Então, ele teve aqueles da tropeço, tem outras coisas aí que a gente não entra em detalhe, mas ele podia ter sido campeão. Não foi por isso. Não só uma vez, várias vezes, deu alguma coisinha lá. Quer dizer, não era para ser campeão. Entendi. Curió também que ficou falando. Outro Curió que ninguém fala muito nele, que é criação minha também, o Maruque. Eu não sei Já se ouvi é falar de Maruque, nome, se nunca ouvi. era do Pêssego, doutor Pêssego. Lembro, Ele advogado. Juiz de direito. Ele era juiz? Pra mim ele era advogado. Eu lembro, é de Minas, né? É de Minas. A barba branca, isso, né? Juiz, gente boa. Ele gravou um CD do Maruque. Eu tenho também aqui. O Maruque não era repetidor, mas tinha uma categoria para cantar, fora de série. Então, são esses Curió. Aí, o último foi o Surpresa. O Surpresa eu ganhei vários torneios com ele, depois ele morreu aqui comigo. Mas o Surpresa tinha a cantada dele de 4 minutos. E ele cantava Prata Balanço. Baita Curió também, tem ele com acho que 44 Samaritá, numa gaiola de ferro, tá no YouTube também. Tá no YouTube? Tá no YouTube também. E o 13 de maio tá cantando lá. Eu fechei um pouco a porta para não atrapalhar, mas tá cantando. Agora vem o 13 de maio, me surpreendeu também esse 13 de maio. Cria sua, né? Você criou, você alimentou no bico ou a fêmea alimentou? Já tem no bico, Já tem no bico. Portanto, ele é afeminado comigo. E é o seguinte, esse aí é um dos passarinhos de mais manter repetição até hoje. E sempre que você tira um passarinho bom, o cara fala assim, você não tira outro igual. O raio não cai do arveiro no mesmo lugar, né? Eu tirei Mistura Fina. Ah, tem o Biguaçu, que esse passarinho também não se destacou, que ele foi pro mesmo dono do Mistura Fina. O Luiz Fernando pegou o Mistura Fina. Tem os caras que não puxam, né, Bruno? Não puxa. O Luiz Fernando não puxou o Biguaçu. O Biguaçu era um filho do Buguinho. O pai dele era Bug Xanxerê. Muito bom passarinho. Passado numa caiçara que era Plutão. Plutão era filho do Prata. Acho que é Prata e Pauta. Essa raça antiga. Era bom, era quase melhor que o Mistura Fina, mas também não foi conhecido, mas era muito bom. Ele vendeu ele para São José, depois acho que acabou morrendo, mas era um baita Curió. Criei vários Curió bom, graças a Deus, eu posso falar isso aí. E o que esses anos todos de criação, de encarte, Braz, qual foi a pior dificuldade que você teve e os sucessos que você teve em relação a CD, o manejo? Fala alguma coisa sobre isso aí pra gente. É o manejo, cara. O manejo é o mais importante numa criação e é o mais difícil de você conseguir manter aquilo ali corretamente, 100%. E você acha que com 50 dias, dizem aí, né? O pássaro já aprendeu a cantar? Olha. É só você não deixar ele ouvir coisa errada? O que você acha disso? Eu vou falar uma coisa para você aqui, que eu ouvi de um cara, que eu sou uma pessoa que eu não aproveito as coisas dos outros. O que eu aprendo, eu falo quem me ensinou. A maioria dos criadores, ele aprende uma coisa e sai batendo no peito.
E sai ensinando para os outros como ele Como se ele fosse o professor. Ele criou aquilo. Não foi eu que criei essa frase, não. Mas eu ouvi, guardei comigo. E isso tem uns 20 anos que eu ouvi o cara falar isso. E é a pura verdade. O Juvencio de Bauru falou um dia, numa roda, ele falou, você criou o Curió no manejo. Você vê, há 20 anos atrás o Juvencio falava isso, hein? Você coloca ele num quarto, tira ele com 40, 45 dias, fecha ele num quarto para ele não ouvir nada e não precisa tocar CD. Se ele tiver de vir cantando clássico, ele vem cantando clássico. Ele aprende com 50. E é verdade. E é verdade. É verdade. Eu já fiz um teste desse aí, com um passarinho meu, feito por mim. Eu toquei CD para ele durante 38 dias, eu não tinha onde colocá-lo, levei para casa de um amigo que não é passarinheiro, ele até me perguntou, não vai mandar aquele aparelhinho? Falei, não, deixa ele aí. Com 6 meses ele me ligou, o passarinho tá cantando, eu fui lá ver e o passarinho cantava clássico. Então bate com o que eu falei. Bate, lógico que bate. O Mauro Faciano é um cara que nem é muito conhecido, ele agora tá mexendo mais com trinca-ferro. Ele tinha uns Curió, inclusive ele era dono do Imperial. Ele foi lá no Dima Mineirinho e comprou um pardo. O pardo já estava marcando nota, não estava... E ele não ligava muito. Ele comprou esse passarinho e trouxe. Eu fui na casa dele um dia, falei, mas você não toca CD para você? Eu não tenho aparelho, não vou tocar nada. Deixou quieto. Falei, mas pô, você tem que tocar, é um pardinho novinho. Né, o que cantar tá bom, eu queria comprar um Curió. Curió mudou de pena. Quando veio da muda de ninho. 6 meses, 7 meses. 7 meses. Não, minto. Ele mudou, acho que veio cantando e não falou nada pra mim. Ele fez a outra muda e veio preto, sem tocar CD. Aí quando ele veio preto, eu era presidente do clube de Mogi na época. Ele foi com o passarinho lá no clube. Aí o passarinho cantando, ele ligou pra mim. Vem aqui, dá pra você vir aqui, eu fui lá. Moço, era 18, 20, 25 samaritanos sem errar uma nota. Aí. Ele pegou no Dimas, pronto, não tocou CD, nunca mais passarinho. Levou ele nos torneios da Moca, ganhou o torneio com ele, depois ele deixou ele no carro, acho que estava sol quente e acabou morrendo o passarinho. Sim. Mas, então a gente tem essas coisas que a gente viveu, a gente não está chutando, não é achismo. Não é achismo, Né? isso aí. Você entendeu? Então, a criação ela é muito boa, mas ela é complexa, sabe? E eu sempre falo, criar Curió, tem muita gente criando, mas criar Curió ainda não é muito fácil. Não é, não. Não é tão fácil igual os caras pensam, entendeu? E eu sempre falo, tem a fiscalização, eles batem pesado, né? Eles batem... Em determinado estado bate pesado. Bate pesado e eu acho assim, eu acho que tem que fiscalizar, mas não tem que ter perseguição. É a mesma coisa, eu fui 20 anos metalúrgico. Não é porque se fala muito em dinheiro, não, essa perseguição não é porque fala muito em dinheiro. Eu vou chegar com você no que eu quero, que eu acho que todo criador deveria pensar isso. Eu fui 20 anos metalúrgico. Então eu presenciei muita coisa. Eu nunca fui perseguido, porque eu sempre trabalhei. Assim, nunca dava meu direito e eu era bruto, do mesmo jeito que eu sou hoje. Tem gente que não gosta de mim de jeito nenhum. Não sei pessoa. Eu não vou agradar todo mundo, mas se o cara conversar comigo, conviver comigo, ele vai ver que ele vai passar a gostar de mim. Tinha cara que falava que não gostava de mim. Depois que me conheceu, falou, pô, velho, eu não gostava de você de jeito nenhum. O cara falava, velho, eu sabia, mas pô, você é legal pra caramba, você fala a verdade. Então, o que acontece? Tinha cara dentro da empresa que ele era perseguido. Ele não era ruim, mas o chefe não gostava dele, o encarregado não gostava dele. Ferrou. Era pessoal. Eles perseguiram aquele cara até mandar embora. Eu cheguei a ver isso aí acontecer, você entendeu? Então o que acontece com nós criadores? Tem algumas pessoas da fiscalização, não são todos, que tem muita gente boa lá, que eles não gostam de passarinheiro. Eles não gostam, eles tomam bronca. E tem aquele negócio, né? Eles foram colocando umas pessoas que geralmente na seleção que não gostavam muito e criou uma equipe que não é fã disso aí. Mas o pior de tudo não é isso não. O pior de tudo é que nós, esse negócio do Curió cantar hoje, igual você vê meu Curió cantar,
igual você vê esse par do Rafinha que saiu, igual você vê o Big D, esse do rapaz que você estava falando aqui no telefone. Luiz Eduardo. Esse do Luiz Eduardo. Palmas, Tocantins. O Flavinho de Jacareí tem um tal de Guilherme, também que é diferenciado. O que acontece? Isso é uma arte, cara. Ninguém pensava que ia chegar nisso. Que ia chegar a esse patamar, né? Não, porque, ó, eu comecei com o Curió Grilo. Quiri. Grilo. Aqueles greguinhos. Pra você ver um Curió cantar CD hoje. Cantar com as notas todas do CD. São 28, né? 20, e cantar 2, 3 minutos. Tem passarinho cantando 8 minutos. Isso aí é um absurdo. Isso aí tinha que ir para aquele, como é que chama lá? Guinness. E aí, Guinness Book. Tinha que ir para o Guinness, rapaz. Isso é um trabalho de artista, isso é uma arte. E o que você acha que o passarinho está repetindo essa quantidade toda? É apuração genética, né? Só, não tem outra explicação. Ó, chegou num patamar, Tubiraí, que hoje todo mundo tem genética boa. Porque ninguém quer curió do mato mais. Não adianta nego bater em cima de curioseiro para falar que ele está fazendo tráfico de passarinho, porque se estiver fazendo tráfico é cara que não é do meio. Ele não é cadastrado, ele não é do nosso meio. Porque do nosso meio não tem isso. E outra coisa, eu sempre falei, o cara que ele é criador, que ele leva a sério. Ele cria porque ele gosta. O cara vai querer ter trabalho de levantar cedo para tratar de passarinho, para ter aquele cuidado, que é um bicho sensível, tem que ter o maior cuidado. Para nada. É porque o cara gosta. Mesmo que ele for criador comercial, ele faz aquilo ali porque ele gosta. É a mesma coisa de um profissional. O profissional bom é aquele que gosta da profissão dele. Só o médico bom é aquele que gosta da profissão dele. Tem um médico que não é bom. Com certeza. Ele não é sensacional, ele não é aquele cara top. Mas tem aquele que é top porque gosta da profissão dele. Eu tenho visto aí nos torneios aí, todo mundo querendo passarinho, e quem tem o de torneio não tá querendo dispor não, né? Não, tá de... Fala que o prazer do torneio é melhor que a conta bancária. O cara, ele tem o curió ali, ele quer... Não é por causa de dinheiro, ele gosta dele, aquilo ali é como se fosse da família. Eu cito aqui para você, vários caras, Osmar José Pereira, que é o Osmar de Bertioga, eu nunca vi aquele cara dispor de um passarinho. Ele gosta, ele vê um passarinho bom, ele quer. Você entendeu? Ele quer. Você não vê ele largar um passarinho. Nego bate em cima dele, não, eu não quero, eu gosto do passarinho. E tem outros mais aí, o Lua. Você vê o que o Lua faz pelo curió? Pelo curió, né? As festas, né? Pô, ele usa aquele salão dele. Pô, você pensa que é fácil fazer uma país daquela? Ele fica a semana inteira trabalhando, cara. Com a turma Mas dele. É muito importante isso. Você vê, né? Eu falo sempre, falo sem medo de errar, o cara que for contra, não tô nem aí. Se não fosse o Lua, o torneio não existia mais. Já tinha acabado. Já tinha acabado. Eu acho que o Lua tem que ser um cara respeitado, indiferente do jeito que ele é, porque tem gente que fala mal dele. Mas meio de passarinho é assim mesmo. É assim, não tem jeito. Eu acho que é um cara que todo mundo tinha que bater palma para ele. Entendeu? Eu acho que tinha que bater palma para ele, apoiar ele, né? Mas infelizmente a nossa classe não é unida. Não é unida, cara. Eu quando saí candidato, eu percebi que nós não tem Eu graça. ia te perguntar isso, você saiu candidato e tem tanto passarinheiro, né, cara? Então, você vê, a primeira vez que eu saí candidato, eu tive voto em 444 municípios do estado de São Paulo. Quer dizer, eu me senti o cara, eu sinto até hoje, eu não reclamo, não. Mas não se elegeu, não? Não, se eleger? Não, porque é o seguinte, o que acontece? Eu tive voto em 444 municípios do estado. Naquela época, só o Delfim Neto teve voto nesse tanto de município. Só que era... O passarinheiro. É amigo. Passarinheiro é aquele cara que gostava de mim. Porque eu não fiz campanha, eu não consegui, não tinha dinheiro para chegar, entendeu? Então eu tive 10 votos no município. Se eu tivesse dinheiro para pegar uma pessoa para trabalhar para mim lá, eu ia ter 100. Entendi. Eu tive 20 no outro. Se eu tivesse um trabalho feito lá, porque aí a política envolve dinheiro. E eu não tinha. Partido? Aí saiu 20, lá saía 200. Então eu tive 7 mil votos na época. E outro era para mim ter sido eleito. Porque o Prona mandou um cara aqui na minha casa. Você vê como é que meu nome rodava? Para me filiar no Prona,
Só que tinha que pagar 5 mil para filiar no Prona. Tu é muito conhecido, Braz. Quem não te conhece? Você vê, os caras do Prona bateu aqui, viu meu nome rodando. Aí eu falei, eu não tenho esse dinheiro, eu não vou pagar. Eu não vou começar a entrar na política desse Errado. jeito. Não. Aí o Afrano tá lá vivo. O Afrano pegou, eu contei pra ele, falou, não, Braz, eu pago para você. Eu falei, não, Afrano, eu não quero entrar errado. Eu quero entrar certo. E não tem um passarinheiro na política, né? Acho que não, né? Acho que não tem, tem alguma cidadezinha pequena, deve ter. Já teve. Aí eu peguei e não entrei no Prona. Saí pelo PRP. Tive 7 mil votos. O Prona fez... Precisava de quantos votos? Não, no meu partido precisava de uns 30 mil. Só que no Prona, se eu tivesse ido pro Prona, o Enéas era candidato a presidente. De última hora ele resolveu sair candidato a deputado federal. Foi o que eu saí candidato a deputado federal. Aí ele entrou. Ele fez 6 deputados. Sabe com quantos votos entrou um deputado lá? 280 votos. Putz, 280. se tivesse lá. Eu teria sido o segundo mais votado. Primeiro ele com 1.600.000, 1.600.000, 1.700.000. Entrou com 7 E mil. depois entrava eu com 7, os que entrou lá entrou tudo com menos de 5 mil votos. Eita. Ainda sobrou uma cadeira ainda, porque faltou um candidato. Porque tinha pouco candidato lá no partido, elegeu todos os que tinha e ainda faltou um. Sobrou uma cadeira dele que foi para outro. E aí, assim, é isso aí. E o Braz, em relação ao CD, dessa temporada toda, quais foram as pessoas que te ajudaram, né, em relação à criação e em relação a CD? O que você gostou mais de tocar pro Passarinho? Olha, eu não abro mão do CD original, do livro. Eu já tive vários CD montados, eu tenho guardado, de cara bom. E os CDs são bons. Mas eu testei assim, eu não dei continuidade. Eu sempre toquei o prata. Eu já fiz Poliano Prata Balanço, eu fiz no vermelho. Mistura Fina foi feito no vermelho. Depois o Buguinho Júnior foi feito no laranja. Mas sempre o original. O Passarinho tem a característica própria, né? Cada um tem sua característica própria. Ele vem do jeito... Porque, igual Mistura Fina, eu troquei o vermelho, depois eu troquei o prata. Diz que estraga, né? Dizem, né? Que estraga. Não estraga nada. O Buguinho Júnior eu troquei o laranja. Depois eu meti o prata nele, o FH. Você viu que ele tinha a qualidade dele. Ele tinha a voz, melodia, é a característica própria, né? É própria. Ele criou ali. O Surpresa eu fiz ele direto no Prata Balanço. Então era um passarinho que ele cantava realmente o Prata Balanço. Mas o CD que eu mais gosto é o FH 30 anos. É esse que o teu pássaro canta? É esse que eu toquei para ele. E o que eu sempre toco ultimamente é ele. E eu tenho CD montado bom, não vou desmerecer os caras que fazem CD, que tem muita gente aí hoje, tem aparelho sofisticado que o cara faz o que quer. Eu não sei nada de internet. Eu também não. Eu não entendo nada. Aí eu toco meu aparelho lá, eu ponho no volume lá e deixo, não sei mexer em nada. Se dá problema, eu tenho que pedir um amigo para arrumar. Porque eu não sei mexer em nada ali. Essa tecnologia não dá pra gente, não. Não dá. Então, eu gosto do CD original do livro. E geralmente, até estava comentando com um amigo meu esses dias, porque ele tocava, e os passarinhos dele estavam vindo queimando entrada. Eu falei, toca o Prata FH original que você vai ver se os seus passarinhos queimam entrada. Ontem, ele comentando comigo, o passarinho pode até errar para frente, mas não veio nenhum perdendo entrada. Que a entrada é firme. Não veio nenhum perdendo entrada. Tu acha o quê? A quantidade de repetição, a entrada é exprimida? O que acontece? Não, a repetição, eu só toco CD com repetição. Eu não pego tempo. Aí o cara fala assim, eu toco sem repetição, tal tempo, aí depois eu passo para repetição. Tá errado. O passarinho aprende com 40, 50 dias. Por que você vai tocar 2 meses para ele, 3 meses sem repetição, para depois passar para repetição? Mas tu toca desde filhote? Desde filhote, deu do ovo. Deu do ovo com repetição. E meus passarinhos sempre vêm repetindo. E vou dizer mais uma coisa para você que eu observei. Antes eu tocava sem repetição. E depois eu passava, né? Porque a gente já vem aprendendo com os outros, né? Dia a dia, a gente vai observando. Tudo que a gente sabe é aprendendo com os outros. Então o que aconteceu? Eu tocava sem repetição.
O CD sem repetição, ele provoca retorno de campo. Porque dá 2, 3 Samaritá, volta, 2, 3 Samaritá, Faz volta, tituí de 2, novo. 3 Samaritá. Você entendeu? Isso aí provoca retorno. Agora, se você toca com repetição, ele dá aquela cantada longa, fez a entrada, aí depois ele dá mais um espacinho para poder entrar de novo. Eu acho que vicia o passarinho, né? Você entendeu? E tem mais outra. Copia, né? E tem mais outra. Tem um passarinho aí, que ele acho que morreu na mão do Dinei, que eu esqueço o nome dele, eu gostava daquele passarinho pra caramba. Ele foi do Walter Moretti, depois acho que ele foi pro Dinei, eu vou ver se eu lembro o nome dele. Esse passarinho, tinha dia que ele ia na estaca, ele cantava praticamente o tempo inteiro com 3 Samaritá. Ganhava primeiro lugar. Tinha dia que ele chegava no torneio, cantava com repetição. Também ficava ali entre primeiro, segundo, terceiro. Aí eu fui conversar com os caras que fizeram ele. Foi tocado o CD sem repetição para ele no começo. Na base. Na base, sem repetição. E depois com repetição. Então ele sabia cantar com repetição e sem. O dia que ele cismava, ele cantava sem. Não ia para repetição nem a pau. O dia que ele cismava, ele entrava para repetição e ganhava o torneio com repetição. Agora, não tem uma história aí do Ciborgue, que na época, eu não sei se eu vou falar besteira, ele cantava 20 e poucos Samaritá, eu acho que o Olívio fez um CD para ele de 32 Samaritá e ele começou a cantar os 32, teve uma coisa disso ou tu não sabe? Olha, isso aí eu não sei. O Ciborgue é um curó que eu vou te falar para você. A turma fala que hoje ele não era nada. Eu, para mim, se o Ciborgue cantasse hoje na estaca, ele era par para ficar no meio dos 5. Eu também achava. Várias vezes ele eu, cantar. Aí o cara, porque aumentou batida, aí ele, bate com 3 batidas, veio um passarinho. Mas a batida dele era batida bonita, o andamento dele era bom, o passarinho era apresentador, entendeu? Então é um passarinho muito bom. Eu ouvia os caras falar com o Ciborgue, o Ciborgue canta bem aqui na estaca. Em casa era ruim. Em casa ele é uma merda, porque não sei o quê. Eu falei, Alfredo, eu quero ver esse curioso seu cantar na sua casa. Eu gosto muito do Alfredinho, meu amigo, é um cara legal. Ele falou, Braz, foi numa ocasião de uma eleição. Pô, vai lá em casa domingo, a minha mulher vai pra praia, eu vou estar sozinho lá, nós vamos escutar o Ciborgue cantando. Fiquei lá o dia inteiro, Mirei. Ele puxou, ele cantou no quarto, ele puxou na sala, ele puxou no estacionamento. O curó não errou nenhuma vez. Ele fala muita besteira. Não né? errou nenhuma vez. Nenhuma vez. Então eu posso falar isso que é mentira. Que em casa ele era tão bom quanto na estaca. Deu show. E eu fiquei lá o dia inteiro tomando a cervejinha Para ver o passarinho São cantar. coisas que a gente não esquece. É verdade. Sabe? É coisa que a gente não esquece. Então, a turma inventa, sabe? Porque, eu não sei lá por quê. Virou uma rixa agradável esse lance de torneio. É agradável. Pilha dos caras lá de Goiás, bota a pilha dos caras de São Paulo, dos caras do Rio, a gente brinca o tempo todo, né? E tem outra coisa também. O clássico, ele começou em São Paulo. Começou em São Paulo, origem em São Paulo. Eu puxei muito Praia Grande, né? Todo mundo deve lembrar disso, quando estava começando o clássico. Eu não tinha condição de ter um clássico, então eu puxava no Praia Grande. O Praia Grande dava mais curó do que no clássico na época. Aí o clássico foi aumentando, aí os Era mais repetição, né? Aí os caras do Praia Grande começaram a migrar pro clássico. Foram migrando pro clássico. Aí acabou o Praia Grande. Mas o canto aqui em São Paulo começou e hoje está começando a perder para os outros estados. Na qualidade de tanto de canto como de repetição. Você vai no Rio de Janeiro hoje, tem curó bom. Você vai para o Maranhão, tem curó bom. Você vê Goiás. Goiás está forte. Você vê Goiás. Mas você sabe por que isso? Os caras saíam de lá. Vinha aqui comprar. Os melhores curões vinham aqui e compravam. O paulista não pode ver dinheiro e foi mandando os curó para lá. Agora, os caras daqui estão tendo que buscar lá. É isso aí. Principalmente no Mato Grosso. No Mato Grosso, não, Goiás. Principalmente em Goiás. Tem muito passarinho bom. Pô, tem uma genética lá que a turma daqui tá buscando lá. Mas por quê? Porque o cara do Rio vinha aqui, ó, esse curó é bom, o cara comprava, o cara vendia. O cara de Goiás é a mesma coisa, né? Então o que acontece? Aqui ainda tem muita raça boa, mas eu acho que aqui já está começando a perder espaço. O São Paulo é muito grande, né, Brad? É muito grande. São Paulo é muito grande.
Mas os criadores de São Paulo mesmo, a maioria está no interior. Dentro de São Paulo, capital mesmo, quase não tem muito criador. Você vai para Marília, tem bastante criador. Você vai para Avaré, tem bastante criador. Tem muito. Você vai para o dentro, diminuiu um pouco, mas tinha muito. Eu conheço esse lugar tudo porque eu andava. Eu também já rodei muito interior. Eu ia para Brasília vender curió, rapaz. Eu ia para Brasília na época do clube de Brasília. Eu ia com a Brasília velha. Pô, mil quilômetros eu ia. Entendeu? Então, eu fiz a minha base. Na época não tinha WhatsApp, não tinha isso, não. Eu fiz o meu conhecimento ali tete a tete, indo na cidade. Hoje não, hoje ficou mole pro gato. Entendeu? Internet, WhatsApp, é tudo fácil. Você posta um passarinho aqui no Brasil todo sabe. Daqui uma hora ele já rodou o Brasil inteiro. Então você não precisa sair de casa para divulgar sua mercadoria mais. Cara, nós estamos gravando aqui. Você vai colocar no seu canal, rapidinho, rodou o Brasil. Ontem eu fiz a entrevista lá com Luiz Felipe, lá em Pouso Alegre. Saí, gravei, postei e fomos pra rua jantar, né? Pra bater papo, né? Como sempre, papo de passarinho. Rapaz, o telefone dele não parava um minuto, Brasil. Mas tocava o tempo todo. Assim. Ele falou, é muita gente ligando aqui. Aquele dia que eu fiz a entrevista com você, uns 3 dias, foi direto, entendeu? Então, é um veículo, né? Muito rápido, né? Tem pessoa que não sai de casa, mas ele acessa, ele vai no seu canal, ele quer ver. Quer ver. Vê na televisão, tem um amigo meu que fala que bota o YouTube na televisão e fica assistindo as entrevistas, repete as entrevistas todas. É verdade, mas por aí. Agora, nesse tempo todo, Braz, quem te ajudou, assim, te deu informação de como cria, um criador mais antigo que você? Criar mesmo, eu fui aprender com o Marcílio Piscinini. Piscinini é muito antigo, né, A cara? minha base tudo que eu sei, é lógico, no correr do tempo eu fui aperfeiçoando. Eu fui aperfeiçoando, mas a minha base é Marcílio Piscinini. E eu falo sempre, o Marcílio Piscinini na criação ele é o Pelé. Não adianta porque ele manja mesmo, não vou dizer de canto, porque lá é fibra e tal. Mas ele cria. Se ele pegar um casal de urubu, vai produzir lá. Entendeu? Então, eu tenho essa referência. O Olívio, para mim, de entender de canto, de negócio de CD, para mim também ele é o Pelé do curió. É o catedrático. Ele é o catedrático. Tem muita gente que entende. Tem muito. Eu tenho cara novo aí que entende. O Tadeu, o Zé João. Tem muitos caras que é bom. O Zé João, para mim, é considerado, está entre os melhores juízes. Hoje nem julga mais. Mas, cara, sensacional e honesto. Às vezes o cara tem ouvido absoluto, né? A audição dele é superior a nossa. O Zé João Bago, o Pedrão, aqui de Mogi, eu que ingressei hoje não está julgando mais, mas tem problema de audição, usa aparelho. E se o curió der um risco, ele sabe. Ele sabe. Não é, fulano escuta muito. Não é questão de escutar muito não, Tubirei. É o dom que o cara tem. Às vezes o cara não escuta muito. Mas o curió errou. O Pedrão é uma referência. É uma referência para mim, porque ele ia julgar o passarinho, ele não estava nem usando o aparelho ainda, porque ele não tinha conseguido o aparelho, e a audição dele era vai ir qualquer coisinha com o passarinho. Uma vez o Marcinho de Tupã puxou um passarinho no torneio. Sumiu, nunca mais eu vi o Marcinho. O Marcinho está meio parado. O Marcinho puxou um passarinho no torneio, o passarinho dava uma chieira lá atrás. Sabe esse passarinho que canta? Tipo um estalo. E a gente aqui não viu. Aí ele não deu uma nota boa para o passarinho por causa daquilo. Aí o Marcinho foi perguntar para ele e falou, seu passarinho faz isso. Aí nós fomos prestar atenção, fazia mesmo. E sendo que a gente, com a audição normal, e ele com problema, fazendo tratamento, esperando o aparelho. Ele ouviu, né? É a mesma coisa. Às vezes os caras ficam bravos comigo por causa disso. O cara fala assim, o cara é músico. E? O cara é músico, entende, o cara entende de nós. Não tem nada a ver que o cara é músico para entender do curió, rapaz. Não tem nada a ver. Tem que ouvir o curió canta. O curió é diferente da pessoa. Ele tem o dom para ele saber o que o curió canta, as notas do curió. Ele tem o dom para entender do curió, a melodia, a voz. Aí o cara é músico, pode ajudar um pouco. Pode ajudar. Eu creio que ajuda um pouco. O cara que é músico, ele vai ter mais facilidade. Mas se ele não tiver dom, ele vai ser músico e não vai entender nada. Agora você estava falando também, numa conversa informal, eu e você, curió de fibra e curió de canto. É tudo igual. Tudo igual. Eu posso tirar um curió aqui no meu criatório. De fibra. Como eu já criei vários. E tirar de canto. Então você tem que criar. O passarinho canto que a gente
dá para ele. É lógico, o passarinho é extremamente. O curió, eu acho que todos os passarinhos mas o curió é o que eu entendo mais. Ele é extremamente copiador. Ele é copiador, ele copia o que ele escuta. E o curió precisa de fibra para cantar, né? Precisa. Senão vai para a estaca, se ele não tem fibra, ele não canta. Eu gosto de curió de fibra, eu não crio com curió que não tem fibra. Você viu o pai do meu pai lá, machiando, voando na minha mão, é quente que só. Se pôr na fibra, canta. Então você tem que ter curió de fibra, de voz, de repetição, ele tem que ser completo. Porque o que vai acontecer? Aquele que não cantar clássico vai servir na fibra. Eu tô incentivando o pessoal aí. Você falou da outra vez que eu tive sobre fibra, né? Inclusive eu quero conversar com o presidente do clube essa semana para a gente fazer um torneio de fibra de curió junto com o de trinca-ferro. Porque o curió fibra você pode ter junto com o trinca-ferro e coleira. Não tem Caiu problema. muito o torneio de fibra. Acabou. Você vê. Aqui em São Paulo acabou? Acabou. Você vai numa roda de fibra de trinca-ferro, aqui em Mogi, mini torneio dá 150, 200 passarinhos. É muita coisa, né? Agora, o curió, que tem tanto curió criando, muito mais que trinca-ferro. Muito mais. Muito mais que é trinca-ferro. difícil. Eu não sei onde é que está indo esses curió que não canta clássico. Porque você vai na estaca do clássico, tem 40 passarinhos. Cadê o resto dos passarinhos que é criado? O cara está deixando ele no prego, porque não tem onde ele colocar ele. Puxar, né? Agora, se incentiva uma fibra de curió, fibra de bicudo, fibra de curió, eu creio que com 2, 3 anos, a fibra de curió vai estar maior do que a de trinca-ferro. Com certeza. Mas quem é culpado disso? Os criadores. Tem que chamar esses garotos que puxa trinca-ferro e que puxa coleira e arrumar, sair um curió no meu criatório aqui, ele é bom. Eu vou saber que ele tem fibra. Ele canta toda hora, o celular começou a tocar. Ele canta toda hora. Então o que acontece? Ele é quente, você põe na cara do outro, ele canta, põe na cara do outro, ele canta, sai com ele, sai cantando dentro do carro. Chama um garoto desse que está acostumado a Dá na mão dele, dá na mão dele e lá. fala, você vai puxar isso aqui, nós vamos fazer filho, você vai puxar isso aqui. E você vai incentivar os seus amigos. O negócio vai crescer, cara. Com certeza. A saída que nós temos é incentivar a fibra. Porque se o cara gosta de um trinca-ferro que canta bem na roda, ele não vai gostar de um curió. Lá no Rio agora tem tizil, tá dando cento e tantas gaiolas no tizil. Ué, é por isso que eu falo. Mas a turma, o que acontece? No curió não renova. É lógico que não renova, um curió clássico é caro. E a molecada já sabe que custa caro. Então o que eles fazem? Tem um trinca-ferro cantando bastante ali, R$1.000, 2.000, ele pode comprar. O que ele faz? Ele compra aquele trinca-ferro que está cantando muito, ele leva para a roda. Se ele revelar ele na roda, você sabe quanto que ele vale. Ele revelou ele vai na roda. mais nessa, né? E se ele gostar, ele não vende por dinheiro nenhum, ele vai ficar buscando troféu com ele. Mesma coisa vai acontecer com o curió. O cara puxou um curió, ele está despontando ali. Rapaz, ele vai ficar apaixonado pela fibra, ele vai trazer mais gente para a fibra e a fibra vai crescer. Isso aí. Vai crescer e vai ter aonde colocar esse. Eu não sabia que a fibra tinha praticamente acabado em São Paulo. Aqui Santo André faz fibra, mas parece que é só Santo André que faz aqui. São José do Rio Preto. No Rio tem, mas tem pouco. É mais trinca-ferro, bicudo e coleira, é muito forte. No Rio tinha torneio de fibra de curió pardo e fibra de curió tinha. preto. Chegou uma época de ter lá. A roda de curió pardo lá era a coisa mais linda, os pardos cantando na roda. Eu cheguei lá. Valentia pra caramba. Eu chegava lá, tinha 5, 6 filhotes meus cantando na roda, pardo meu cantando na roda. É importante. É importante. Naquele tempo eu tinha mercado. O cacalo mesmo. O cacalo vinha aqui e levava 50, 60. O Ney de Magé comprava muito. O Ney de Magé, o César lá de São Gonçalo. De São Gonçalo, entendeu? O cacalo eu perdi até o contato com o cacalo. Eu não sei o que aconteceu, que eu vou até falar no ar, porque eu sou um cara que eu gosto de falar. O cacalo é um cara que me ajudou. Na época que eu conheci o cacalo, tinha 15 dias que eu tinha conhecido o cacalo. Não, minha mulher tinha sofrido 15 dias, vamos supor, conheci o cacalo hoje. Daqui 15 dias minha esposa sofreu um aneurisma cerebral. Graças a Deus, está lá cuidando da mãe dela, não ficou sequela. E
Esses 15 dias o Cacá me ligou. E minha mulher tinha feito fazer uma cirurgia na cabeça, levou 18 pontos. E o Cacá me liga. Como é que tá? Tudo bem, eu peguei e contei pra ele. Aí a gente foi se falando. Aí quando eu fui tirar minha mulher do hospital, que ela teve alta, eu fui ver a conta, ficou 22 mil reais. Então naquela época... É, cara, um dinheiro. Eu era metalúrgico, eu era peão de fábrica, né? Eu era metalúrgico, eu era operador de ponte rolante. Eu ganhava um bom salário, mas para aquilo ali não dava. Para você ter uma ideia, era 22 mil a conta e eu tinha 2 mil na minha conta. Eita, faltava um pedaço, velho. Aí eu, como graças a Deus, tenho bastante conhecimento, eu liguei lá na Câmara Municipal, eu tinha o Cuco Pereira, que era meu amigo, eu fazia campanha para ele, falei com ele, aí ele interferiu quando ela teve, ele ligou lá para fazer a ressonância, o cara dono da ressonância, tinha uma semana que tinha chegado a ressonância magnética, ressonância para É difícil hoje o exame, né, cara? Aí ele ligou num dia de sábado, tirou do Hospital Santana, levou, fez a ressonância e no outro dia fez a cirurgia. Porque eu parei com ela no primeiro hospital, eu não tinha plano, mas eu parei com ela no primeiro hospital, que é daqui lá, gasta 10 minutos, porque ela estava desmaiada. E eu parei no primeiro hospital, não quis nem saber. Fui assinando cheque. Eu quero salário. Tem que resolver, né? Vamos lá, eu fui assinando cheque. Aí quando veio a conta, eu falei pra moça, eu vou deixar minha mulher aí. Ah, mas você tá ficando... Eu falei, não, eu não tenho dinheiro para pagar isso não. Eu vou deixar ela aí. Aí eles começaram a dar risada lá e tal, vou entrar num acordo. Eu sei que reduziu aquilo para, parece que foi para 14 mil, ou 16, deu uma reduzida, parcelou. Eu enfiei um monte de cheque, mas não tinha noção de pagar não. O valor do cheque era mais do que o meu pagamento total. Aí o Cacá me liga. Fala, Cacá, eu tô enrolado, rapaz. Mas quanto ficou lá? Aí eu falei, ficou X, Cacá, puta merda. Ah, vou te mandar um pedaço. Não vou esquecer disso nunca na minha vida. Vou te mandar um pedaço. Dá sua conta aí. Sabe quanto de dinheiro ele pôs na minha conta no dia? 9.500. Eita, resolveu o problema. 9.500. Aí tinha o Mário Minamoto, que eu ia com ele pro torneio, eu ia dirigindo o carro dele, era dono do depósito de material de construção aqui e tal. Aí conversei com ele, falei para ele, puta, o Cacá mandou para mim dinheiro. Ele falou, pô, mas negocia lá para pagar a vista, eu te arrumo o resto do dinheiro, você me paga em dólar, depois você me paga. Aí ele me arrumou, fui lá, negociei e voltei para 12 mil. O senhor Mário me arrumou 4. Espero sorte que receberam, né, velho? O seu Mário eu paguei em dólar para ele e o Cacá não me pegou um centavo, pegou tudo em passarinho. É bom, né? O Cacá vendia muito passarinho Vendia. até hoje. E é um cara bom, mas perdi o contato com ele, não sei se tem alguma fofoca por meio, vou me abrir aqui nisso aqui, não sei. Não deve ter não. Eu acho que deva ter, É um cara que eu tenho uma lealdade com ele, é um cara que eu vou sempre falar bem dele, porque ele me ajudou numa hora e mal me conhecia. Aí tem esse detalhe, hein? Vamos continuar, Braz. Opa, o negócio, a emoção foi lá pro isso aí. vídeo. Caiu o telefone, mas vamos embora. Aqui ninguém corta nada, não. E mal ele me conhecia, porque tinha 15, 20 dias de conhecimento. E ele me fez essa... Te ajudou, né? Me ajudou e depois não pediu um centavo meu dinheiro. Foi tudo, ele levou tudo em filhote, na época eu criava bem. Então eu queria ver se algum amigo do Cacalo... Manda ele entrar em contato contigo. Com certeza vão achar, o Cacalo vai te ligar. Se tiver alguma coisa pelo caminho, Cacalo, é coisa de conversa, porque eu nunca falei nada a respeito seu, eu só falo de bem. Eu te devo isso aí para minha vida toda. O Olívio me ajudou também muito. Muito legal, né? Então eu tenho esses caras, o Marcílio, sobre CD e aprender canto, tudo com o Olívio. O Olívio, eu ia na casa do Olívio, eu almoçava lá. Então, eu não me arrependo de tudo que eu fiz não, porque foi gratificante, fiquei muito conhecido. Bastante. Ajudei e ajudo aquilo que eu posso. O cara precisa comigo. Enjoei de mandar medicamento pelo correio para os outros na época. Era difícil medicamento. Mandava para Brasília, mandava para o Brasil inteiro.
Entendeu? Ah, eu tô com um passarinho assim, assim e tal. Ajudava, né? Eu vou mandar um medicamento, você colocava no correio e nem cobrava. Não me arrependo de tudo isso que eu fiz. E aquilo que eu aprendi, eu gosto de ensinar. Entendeu? É Isso é aquilo que importante e demais, hoje, né? hoje a criação hoje está difundindo a criação no bico. Por que, que a criação no bico hoje está difundindo, está sendo bom? Porque tem fêmea que canta. Isso aí. A fêmea solteira canta, né? Às vezes o cara tá com uma partilheira lá, ele tem uma fêmea com um filhote aqui e tem outra ninhando ali. Aquela Ela fêmea tá que cantando. tá ninhando, ela canta pra caramba. Então ela tá colocando defeito, detalhe no filhote. Isso Então, aí. a vantagem de criar no bico é essa, porque ele não vai escutar a fêmea. Agora, como criador no bico, eu não poderia deixar de afirmar aqui. O Rafinha é incomparável. Rafinha, muqueirano. O Rafinha é incomparável. É um cara... É 7 anos criando também no bico. E sabe criar. Sabe criar. Sabe. É um cara que gosta, ele dedica o tempo todo dele ali. Às vezes tem dia que 9 horas da noite eu estou conversando com ele está lá tratando os passarinhos. Então, é mais um Pelé na tratação do bico. Não desfazendo os demais. Tem muita gente aí que sabe criar no bico. Mas talvez, eu não conheço todo mundo também. Que eu conheço, o Rafinha é o Pelé, para tratar no bico. Ele é bom. E hoje, Braz, tu tá criando com quantas fêmeas? Acabou com comercial, virou amador e cria com quantas fêmeas? Eu tenho um amador no nome da minha esposa, né? Que eu separei 11 fêmeas. 11 fêmeas. Eu tenho 11 fêmeas, não vou aumentar mais não, vou criar para mim. Pouco, né? Pouco. Só para fazer, né? Só. É mais fácil você controlar, é mais fácil você andar correto. Você entendeu? Quanto menos passarinho você tem, mais fácil é para você. Porque a normativa hoje, ela é complexa, ela é complicada. Pode pedir só 35 anéis. E além disso, qualquer coisinha que se você não der aceito no passarinho, se você largar um passarinho e não transferir ele, se vir uma fiscalização... É complicado. É complicado. Então, é melhor você andar. Eu nunca escondi a minha multa, né? Eu tenho uma multa até hoje. Como criador comercial? Como criador comercial. Então, isso foi uma da razão de eu ter desfeito do meu criador comercial. Porque a perseguição é muito grande, né? É muito grande. E outra, carregar esse fardo que eu carrego nas costas, não é para qualquer um, não. É complicado. Na época, foram 13 milhões e 300 mil reais. Eita! 13 milhões e 300 mil reais em 2008. Sabe quanto está minha multa hoje? Eu ganhei... O criminal, graças a Deus, eu ganhei. Que eu queria provar que eu não cometi crime. Aí foi para negociar, era para me pagar a cesta básica, aí eu falei para o juízo, mas como que eu vou pagar a cesta básica por cometer crime ambiental, doutor? Eu não cometi crime ambiental. Ela virou assim para mim, mas o senhor prova que o senhor não cometeu crime ambiental? Eu falei, se eu provo para a senhora, eu não sei. Porque precisa de eu saber se a senhora vai aceitar o meu argumento. Mas que eu tenho elemento suficiente para trazer para a senhora, é só a senhora me pedir. O que a senhora quer? Ela pegou e escreveu o que ela queria. Eu levei a mais. Eu levei vídeo, eu tratando filhote no bico aqui. Eu já trato de filhote no bico, Machado. Tem tempo, né? Desde 2002. Tem tempo, agora. Você entendeu? Então, eu tinha filhote criando no bico, os vídeos. Eu levei vídeo de eu anilhando filhote com 3 dias, 4 dias. Eu levei uma reportagem da TV Diário. A TV Diário fez uma reportagem comigo na época. Eu anilhando filhote, eu tratando de filhote. Eu levei aquele DVDzinho para ela. Eu tinha relação de matriz sem anel. Matriz sem anel. Carimbada, porque era a federação que carimbava na época, era o AFAM que assinava. Eu lembro. Você lembra disso? Então eu tinha aquelas matrizes sem anel. O AFAM assinava pelo IBAMA, essas matrizes sem anel eram do IBDF. Depois vem a matriz com a anilha aberta. E eles alegaram o quê? Para que você estava errado aonde? Eles alegaram que eu vendi matriz. Então foi uma coisa que eu levei na inocência. Porque o que acontece? Eu fui um dos primeiros criadores comercial. Veio a Cecília, veio um cara que criava exótico de Jundiaí, e mais um outro que eu lembro muito bem da Cecília. E na época, quando eu dei entrada no criador comercial, eu fiquei criando 2 temporadas sem anilha do criador comercial, porque não tinha aprovado o criador comercial. Eu não podia nem pedir anilha
e nem eu podia vender. E como eu criava muito, eu criei a primeira temporada, mais de 200, 300 filhotes. Eu meti anel, que aquele tempo era anel com a sigla do clube. Em 99, 2000, 2001, até 2000, né? Então, eu colocava o anel de clube. E foi ficando ali. Aí eles vieram e aprovaram meu criador comercial. Legalizou, eles te pegaram naquele. Só que tinha uns 600 passarinhos mais ou menos no meu criatório, e ela contou as 100 fêmeas matrizes que eu tinha, que era as 100 fêmeas criadeiras, e contou mais 30 machos reprodutor, e colocou na minha relação. Eu falei para ela, mas e os outros? Não, o criador comercial você pode vender. Eu vendi. Aí o IBAMA alegou que eu tinha vendido a matriz, que não podia vender matriz. Como eu tinha aquela relação de matriz sem anel, aquelas eu não vendi. Para mim, a matriz que não podia vender era matriz sem anel ou matriz com anilha aberta. Para mim, matriz era a com anel aberto ou a sem anilha. Entendi. Para mim, aquilo que eu tinha anilhado, para mim tudo não era matriz. Você entendeu? Aí multou aquele número de passarinho pegou todo. tudo, pegou tudo, aí multou sobre o meu plantel inteiro. Eles usou a lei 6514, sendo que a 6514 veio depois da minha infração. Eu ganhei na segunda, na primeira eu perdi porque é o IBAMA mesmo que julga, né? Na segunda eu ganhei por prescrição, porque eles multou nota que já tinha mais de 5 anos, falta de prova do IBAMA e por usar a lei retroativa. Eu ganhei por 3 motivos. O advogado falou, na terceira você ganha. Quando foi na terceira, o juiz anulou tudo do segundo. Anulou, voltou a multa para 100 mil reais, mas na época, para 2008, voltou a multa para 100 mil reais e mais os negócios lá. O que acontece? E essa multa fica, né? Federal, né? Veja bem, tá lucadinho meu nome, eu sou um cara que desde 2008, eu não tenho crédito, eu tenho uma conta no Bradesco de 1974. Eu não posso movimentar, está bloqueada. Eu tenho uma conta no Banco do Brasil, que era da minha empresa, está bloqueada. E eu não tenho R$1 eu não tenho R$1 de crédito, porque meu nome está no CADI. Deu de 2008. Dívida federal é braba, né? Deu de 2008. Então, por isso que eu estou falando isso aqui, que eu acho que o criador, o passarinheiro, ele tem que tomar muito cuidado. É muito grave. E tem mais outra. Eu tenho um Corolla velho, 2002, tá ali, o Corolla preto. Esse Corolla tá bloqueado pro IBAMA. Vai usar até acabar. Eu fui vender ele e não consegui. Não consegui transferir ele. Porque ele tá bloqueado. Você vê, minha multa hoje está em 48 milhões. Hoje não, agora deve estar mais. O dia que eu mandei a mulher do banco veio para mim do Bradesco. Do Bradesco não, do Banco do Brasil. Falou, o senhor tem uma dívida de 48 milhões, Roberto, né? O senhor arrumou isso. É muito dinheiro, velho. Eu falei, nossa senhora, moça. Eu fui tentar pegar um cartão de crédito só para me ver. Só para me ver, né? Porque eles não sabem, mandou me oferecer um cartão de crédito. Como eu sou aposentado, eu recebo lá pelo Banco do Brasil. E na aposentadoria tua, eles não mexem? Diz que eles não podem mexer. Eu recebi uma instituição de imposto de renda, o ano atrasado. Perdeu. 900 e pouco. Não perdi, não. Aí eu fui lá no banco, estava bloqueado. Eu falei, mas isso aqui é do meu salário. É descontado do imposto de renda. Não, o senhor tem que arrumar um advogado. Foi um advogado, eu vou pagar 1.000. Fui lá no fórum. Aí conversei. Falei, ô moça, isso aqui, ó. Onde é que você já viu? Isso aqui é do meu pagamento. Diz que eles não podem tirar do pagamento. Isso aqui foi descontado do meu pagamento. E agora está E devolvendo. agora ele devolveu e está tomando, está bloqueado. Senhor Gai, mas o senhor vai ter. Eu sempre fui meio desleixado, assim, meio atrapalhado, é meu natural, né? O senhor vai ter que arrumar um advogado. Falei, moça, é mais fácil eu perder do que arrumar um advogado, é R$980. E tinha um senhor lá de terno e gravata escutando, e ele estava prestando muita atenção no que eu estava falando, sabe? Aí ele ficou escutando. Aí a moça falou, senhor Brasil, eu não posso fazer nada. Aí quando eu ia saindo, o senhor falou, espera aí. Aí o senhor saiu de lá e veio. Falou assim para mim, o senhor toca o seu CPF aí? Eu falei, tô. Falou para a menina, ele falou para mim, pode? Muito educado o senhor, tá? Não sei quem que é até hoje. Posso tirar uma cópia do seu CPF? O senhor não tem um comprovante de endereço aí? Tem. Peguei, tirei o comprovante de endereço, tirei
minha carteira de habilitação tem tudo. Ele falou para mim assim, amanhã o senhor vai no banco. Se o dinheiro não tiver lá, o senhor volta aqui. No outro dia, eu falei, ele mandou ir 11 horas, mas eu vou 2 horas. Fui lá, o dinheiro estava na minha conta. Tá bom. Pega rápido. Eu não sei o que aconteceu, mas devolveram. Entendeu? Então, eu sou aposentado. Se eu fazer um empréstimo, eu não tenho aonde pôr o dinheiro. Se botar no banco, eu precisei do empréstimo, bicho, foi o maior trabalho para eu poder conseguir o empréstimo. Porque, o senhor tem que dar uma conta para depositar o dinheiro. Não pode depositar. Mas é muito milhão, mas se eu der a conta para você, vai ser bloqueado, eu vou perder o dinheiro. Aí, falei para ela, fomos conversando, falei para ela, não dá para você fazer uma ordem de pagamento? Eles arrumaram um jeito lá. Acho que ficaram com dó de mim, né? Porque ela foi consultar. A moça foi consultar. Porque eu falei, eu tenho que falar a verdade, né? Falei, eu tô com as minhas contas bloqueadas por causa de uma multa, assim. Aí, no outro dia ela me liga, nossa senhora, senhor... Tem muito dinheiro aqui. É muita coisa, né, Sobres? Falei, e eu tô precisando de mixaria, né? Ela falou, não, mas eu tô dando um jeito aqui. Aí ela mandou no banco que tá uma hora de pagamento pra mim. Resolveu. Deu uma hora de trabalho, mas levou um mês. Então, e hoje, essa dívida, ela vai pro Cadinho. Se a pessoa tiver as coisas no nome dele... Ferrou. Imóvel, tudo, né? Eles entram com recurso, eles bloqueiam você e eles tomam. Você entendeu? Então, tem que tomar muito cuidado. Tem que tomar muito cuidado para não levar multa, porque... Tem que andar na linha, né? Tem que andar na linha, porque é muito complicado. Então é isso, ó. Estive aqui com o Braz, espero ter passado bastante informações para vocês, né? Obrigado aí, Braz, pela tua atenção. Eu gostaria de fazer uma colocação no final sobre essa multa. Eu tenho um advogado que é lá do Rio de Janeiro. É para lá do Rio, qualquer cidade para lá do Rio, esqueço o nome. Tem Friburgo, tem Petrópolis, Teresópolis. Friburgo, ele é de Friburgo. E é longe, né? Ele está com essa causa desde o começo. Se tiver algum advogado aí que queira interessar nessa causa, porque acho que nem a Petrobras nunca levou uma multa dessa, de 48 milhões. Eu preciso de chegar a isso no conhecimento para ver se da mídia, para ver se na mídia, né? Se parece alguém, porque é uma coisa desproporcional. Muito, não tem. É desproporcional, isso não existe uma coisa dessa. Entendeu? Para um criador de curió, ainda mais eu que sou um cara que eu moro há 50 anos no mesmo endereço, eu nunca fui traficante de passarinho, eu nunca cacei um passarinho. E eu tenho que carregar isso aí comigo. Então, eu queria ver se eu conseguia se livrar disso aí. Eu sei que tem muito recurso hoje, eles demoram muito para julgar, eu já falei para o meu advogado, eu tenho 70 anos, então já falaram para mim que pela idade eles podem passar o processo na frente. Então, desde 2008 nessa pendenga... É muito tempo. É muito tempo. 27 anos. Eu tenho certeza que tem gente com capacidade aí e que vai se interessar por isso e vai me ajudar. Isso aí. Obrigado, pessoal. Forte abraço aí para todos. Hoje com direito a telefone cair tudo.